Bom, vamos lá. Então, hoje é o segundo dia da oficina de produção audiovisual, falando sobre o roteiro. Projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc. A gente ontem começou falando da sinopse, né? Eu mostrei algumas sinopse. Tinha falado como diminuir lá o teu texto, né, Karina, como estava muito grande. E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais para criar o argumento. Aí, como eu tinha falado, o argumento ele é o processo antes do roteiro. O argumento ele é um texto explicativo do filme. Você escreve o argumento como se você estivesse contando para uma pessoa o filme, né? Então vamos supor que você encontrou uma amiga na rua, aí você vai falar, porra, eu tô fazendo um filme. Aí é um filme sobre uma, uma menina que morava no Grão, que os pais dela moravam no Grão-Pará, ela vinha para Outeiro de vez em quando, numa dessas vindas ela se apaixonou por um cara aqui doidão aí, o cara trabalhava aí viajando, viajava o tempo inteiro, né? É... E aí foi uma história muito louca, porque o pai dela era contra esse relacionamento, e eles brigavam muito, discutiam, até que o pai dela decidiu fazer um negócio aí de uma macumba para ela, de uma bruxaria, né, para ela lá. E aí foi, né? Aí deu ruim. Então, esse é o argumento. Bem assim, é você contar a história total do filme. E aí você conta tudo, o início, o meio e o fim, né? Então, diferente da sinopse, né, que a gente fala precisa ser curta, o argumento ele é bem grande, né? Ele é preciso que esteja tudo que você pensou em colocar na história, né? Tem que estar nesse argumento. É importante que esteja nesse argumento. A gente descreve os personagens bem, então a gente fala como que é esse personagem, fala o porquê que ela tá ali naquele lugar, então no caso, por que ela tá ali no Grão-Pará, por que ela foi para Outeiro, então a gente tem que descrever isso, falar sobre isso, né? Eu vou mostrar aqui um pedaço de um argumento. Só um momentinho. Eu ainda não compartilhei a apostila, mas vou compartilhar logo em breve. Você tá conseguindo ver aí, Karina? Me fala aí quando você conseguir ver o. Beleza. Aqui. Só um momentinho, por favor. Eu preciso entrar com uma outra conta aqui. Pronto. Então, o argumento, como a gente pode ver aqui, deixa eu aumentar. Argumento é a história de filme contado sem diálogo, que normalmente a gente não vai colocar, como no roteiro, que eu tinha mostrado ontem, a gente vai ver mais recente, a gente vai ver lá os diálogos e tal, o que uma pessoa falou para outra.
No argumento a gente não vai fazer isso. O argumento é um texto descritivo, assim mesmo. Então é só para a gente descrever como é que vai ser o filme, qual a ideia do filme, né? Então você precisa, aí aqui você fala, você precisa responder as questões do filme, mergulhar na história dos personagens, conhecê-los, saber por que eles estão nessa história, como é a vida dessas pessoas, contar pontos interessantes, falar por que essa história é importante. Então é isso. É de verdade você descrever o que vai acontecer. Então, aqui eu falo que o argumento deve ter entre 2 e 5 linhas, isso normalmente no curta-metragem. Se você for fazer um longa-metragem, você pode fazer um argumento até com umas 10 linhas, 15 linhas, né? Dependendo. Mas o mais importante do argumento é que as pessoas entendam tudo o que vai acontecer no seu filme. O argumento é o material de venda de um filme. Normalmente as pessoas vão pedir, se você for comercializar um filme, por exemplo, você escreveu um filme e você vai mandar para alguém para ver se alguém compra esse filme. Normalmente você vai mandar o argumento. Em editais eles pedem roteiro, né? Mas quando é com uma produtora, você vai fazer uma produtora direta, você manda o argumento, né? Então, assim, o que é importante é um texto narrativo, como falei, para contar a história, responder as perguntas: quem, o que é o seu filme, qual a história do seu filme, quem são os personagens do seu filme, por que essa trama se desenvolve, né? E onde que ela acontece e como. Então, no caso do teu texto de ontem, né, Karina? O que é o teu filme? É essa história de uma paixão entre duas pessoas que os pais não concordavam, né? Aí quem são essas pessoas quem são essas pessoas, né? É, Aí você vai citar a Marcele, né, com o nome do personagem que a gente inventou, vai falar o cara que estava apaixonado e tudo mais, né? É, e por que esse filme está acontecendo, né? Então, é toda essa história de um amor que não poderia acontecer, né? Onde, e aí a gente está falando de vários lugares que o filme vai acontecer, em roteiro, vão parar e tudo mais, né? E como, né? Como que vai desenrolar essa história, né? Qual o desfecho dessa história, né? E o argumento serve também para a gente entender a nossa história, porque a gente vai, quando a gente está Rafa- começando a escrever, sim, fala. Rafael, é porque justamente mediante o pássaro junino, eu pensei fazer, eu acho que eu fiz ontem uma salada mista, coloquei sinopse com argumento, enfim. Mas a partir do momento que ela passa a ter os alucinógenos, aí começa, né, o pássaro junino, a história do pássaro junino, usando justamente o contexto da própria realidade deles, entendeu? Porque ontem foi se falado, né, a Tata falou um pouquinho sobre a expressão da cultura popular. O pássaro junino, ele é muito assim, bem forte a questão da cultura regional, mas assim, relembrando o tempo antigo, né, dos burgueses, enfim. Então, é por isso que tem um pouquinho, né, dessa questão da cultura branca. Então, como é que a gente poderia fazer assim? Porque eu estou aqui para aprender, né, gente? Fazer assim a questão da expressão em relação à cultura afrodescendente nesse trabalho que dá para fazer assim várias coisas, várias vertentes. A gente pode ver ontem, né, que a nossa amiga ela deu uma sugestão em relação à questão virtual, né? Fazer uma coisa bem diferente, lúdica. Então, isso que vai da criatividade. Por exemplo, a partir desse momento, eu fico repensando como é que eu posso colocar essa situação, porque a questão do sentimento está bem expressivo, né? Essa questão entre os dois. Mas é a partir desse sonho, o que que vai acontecer aí? Aí daí eu já não tenho assim, essa criatividade, entendeu?
Tinha esquecido de ligar aqui. Falei a beça. Mas então, como eu tinha falado ontem, a questão do roteiro, né? Ser roteirista é uma profissão. Então você, como tem um filme que chama Você é porque você nasce. É a história de três irmãs cegas, né? Do interior do Ceará. Um filme muito bonito, assim. Às vezes é bom tentar procurar, ver se consegue achar na internet. É um filme antigo, acho que está liberado na internet. E conta um pouquinho disso. O nome já mesmo fala. Você é que você nasce. E aí elas são três irmãs cegas que cantam, né? Ela conta a história da vida delas e tudo mais. Eu acredito seriamente assim, nessa frase, né? Acho que acho que em parte você é que você nasce. Mas é, você tem que treinar, independente disso. Então, quando você decidir que você vai escrever, aí como eu falei também ontem, não adianta, não dá para você parar para esperar vir a ideia e esperar vir a criatividade para escrever. Se você sentar na frente do computador, na frente de um papel de uma caneta, colocar na tua cabeça que você vai escrever, né? E aí, eu vou ficar aqui 2 horas. Eu vou escrever isso aqui, cara. Eu vou escrever. Então você pode escrever e a primeira hora que tu escrever sai uma porcaria. Na segunda hora que você escrever, sai outra porcaria. No dia seguinte, tu faz a mesma coisa. Porque de tanta porcaria, aí você vai começar a fazer as coisas muito melhor. Que aí é isso, na verdade, o treinamento, é a técnica, isso que vai fazer você escrever melhor e saber melhor. Eu, por exemplo, não estou dizendo que eu sou um ótimo escritor, porque eu não sou, na verdade. Deveria ter mais essa prática de escrever. Quando eu vim para cá, para Belém, uma das coisas que eu tinha colocado em mente era escrever mais. Não estou conseguindo fazer isso porque eu estou fazendo vários outros trabalhos e não estou conseguindo me concentrar para escrever. Mas é isso. Quando eu paro para escrever, então eu paro para escrever. E aí eu vou ficar lá pensando no que eu quero e tal. Vou ver coisas parecidas. E isso vai fazer eu escrever melhor e ter essa criatividade que você fala, né? Porque, como eu falei, para fazer filme tem que ver filme. E você vendo filme, você imaginando todo esse cenário, entendendo tudo isso, nessa dedicação, né, como você estava falando assim também, você vai, sabe? Você vai, porque é isso, o negócio é isso, é sentar, dedicar, escrever. Eu quero escrever essa história, cara. Então, vai sair, não precisa ficar desesperado. Tem gente que demora 1 ano para escrever um filme, tem gente que demora 10 anos para escrever um filme, né? Tem gente que demora muito mais. Então, o negócio é muito isso do tempo que você dedica para fazer isso. E usar as técnicas. Aí, por exemplo, é isso. Eu nunca tinha trabalhado com cinema antes de começar a trabalhar e aprender e ficar aprendendo mais e mais e mais e mais. Escrever, então, eu nem gostava de escrever nada na minha época de escola e tudo mais. Né? Enfim, então é muito da prática mesmo, eu acho. E isso, muito importante sempre assistir filmes, né? É fundamental. Isso ajuda a abrir tua mente e quebrar os tabus do que você vai escrever, né? Aí vou mostrar aqui de novo, vou mostrar aqui de novo a continuação aqui do argumento. Eita, não estou conseguindo compartilhar. Só um momentinho aqui, tá dando mais um problema aqui, que eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Não sei porquê. Já sei.
Está compartilhando. Tome. Pronto, tá chegando agora. Pronto, agora foi. Tá muito ruim. Aí a gente vai lá. Né? Exemplo de argumento. Aí, isso aqui era do filme que eu tinha mostrado, a sinopse, que é um filme que fala sobre o carrinho de rolimã. Aí eu tô falando lá, Dandara é uma menina com 11 anos, negra, muito inteligente, comunicativa e sorridente. Sua curiosidade é tão grande que está sempre em busca de novas aventuras e brincadeiras. Filha única de Martim, pai, e Rosângela, mãe, tem um grande convívio com seus pais, com muito diálogo e atenção, o que proporciona para Dandara diversas experiências e aprendizado. A competição para ela vai ser mais uma aventura. Júnior tem 11 anos, negro, um menino muito tímido, que está sempre cabisbaixo e sua autoestima baixa. Tem como sua única amiga Dandara. Não conversa muito com outras pessoas, o que restringe bastante sua vida. Seus pais, Luiz e Renato, trabalham com uma rotina intensa e Flávia, sua irmã mais velha de 15 anos, cuida dele quando os pais não estão. Aí o que acontece aí? Aí você pode ver que eu faço uma descrição bem completa delas, assim, tanto da Dandara, tanto do Júnior. Um bem extrovertido, o outro mais tímido. E fala dos pais, fala da mãe, fala da irmã. No filme, quando a gente for ver lá o roteiro lá na frente, os pais do Júnior, eles nem aparecem no filme. É só uma cena, eu acho, que é a cena final, que os pais dele aparecem. A irmã dele também aparece muito pouco. Mas é importante que a gente descreva, porque o personagem que a gente está escrevendo, ele não nasceu na hora do filme. Então, a Marcele, da sua história, ela não nasceu quando ela vem para o roteiro e conhece esse cara que ela se apaixona. Ela teve uma vida antes. Então, o argumento serve para isso, para a gente pensar no personagem, pensar como que ele é, como que ele vai ser, e o que ele vai fazer. E aí, isso é importante porque a gente acaba quando a gente for escrever o roteiro, a gente vai fazer coisas baseadas nesse texto que a gente escreveu. Né? Então, a primeira coisa é isso. A gente a gente sabe que a história está na nossa cabeça. A gente precisa botar ela no papel de alguma forma. E a melhor forma que a gente faz é agora, assim, através desse argumento. Que aí a gente vai... É um texto muito livre. Aí é de verdade um texto muito livre. O importante é que as pessoas entendam a sua história quando leem esse documento, né? Aí eu continuo aqui. O filme será gravado na periferia. Queremos trabalhar um ambiente onde mais se desenvolve esse tipo de brincadeira. A proposta é exaltar os pontos positivos da comunidade mais pobre, o estigma da violência que assola o imaginário popular desse bairro. Então, eu estou falando aqui o que acontecer, né? Lembra daquelas perguntas que a gente estava falando lá, aqui em cima, que é o que, quem, por quê, onde, como. Não importa muito a ordem que você vai falar isso, você tem que falar isso. Não importa se você vai começar
como, e depois isso aí depende muito da tua história, né? Então aqui eu estou falando onde que eu vou, onde está ambientada essa história, porque isso vai ser importante também na hora que a gente for escrever o roteiro, para isso, eu entender o ambiente dela. Então aqui eu vou falar, no nosso caso, que era em roteiro, né? Que o lugar era assim, tal, o que, que eu vou utilizar lá, como é que vai ser mais ou menos, né? Para a gente ter uma noção. Sim, eu vou passar depois o material para você, lá no grupo lá. Tá? Aqui eu falo um pouco da fotografia, né, que a fotografia irá explorar a luz natural e as cores primárias, para acentuar o contraste. Isso, na verdade, é uma coisa que não precisa colocar. Não tem uma necessidade assim louca de colocar. Eu coloquei mais no sentido porque, primeiro, é, eu que teoricamente vou dirigir o filme, eu estava fazendo com um edital que era interessante eu colocar nesse sentido. Então, também, cada lugar que a gente vai mandar é importante alguma coisa. Quando eu escrevi isso aqui, o edital pedia para eu falar como é que seria um pouco das questões de gravação. Mas, normalmente, a gente não coloca isso no argumento, só em casos muito específicos. Aí é que eu falo, no início do filme, que começa com o pesadelo, utilizaremos um ar sombrio. Então, estou descrevendo todo que é como é que vai ser o filme. Né? Boa parte dos atores e atrizes serão da comunidade que gravaremos. Lançaremos o filme, será um próprio bar, gravado. Então, é bem isso aqui. Eu tenho que falar tudo o que vai rolar. Como eu disse lá no início, como se eu estivesse escrevendo a história para alguém. Eu vou aqui agora abrir. Deixa eu. Certo? Tem alguma dúvida? Eu vou abrir aqui a imagem que a Tatá compartilhou ontem. Olha, esse aqui é o texto que a Tatá compartilhou, que a gente vai utilizar como base para fazer o nosso treino aqui de roteiro. Então tá lá. Tudo começa com um casal de matutos caçando. Pegam um beija-flor e dão de presente para uma princesa, sem saber que o pássaro era alvo de um feitiço feito em uma de suas pernas por uma malvada feiticeira, que havia se apaixonado por um príncipe e por não ter seu amor correspondido. É... Eu acho que essa parte que eu li já é uma boa parte para a gente fazer uma sinopse. Né? Já dá para aguçar a curiosidade de quem está lendo. Né? Aí, mas vamos um pouquinho mais na frente aqui, ó. A princesa, ao saber do ocorrido, pede ajuda à sua fada madrinha, que manda
a tribo prender a feiticeira, obrigando a desfazer o feitiço. Então, a gente dá para entender que nessa história é a história de um casal de matute, né? Que pega o beija-flor e, na verdade, esse beija-flor é um príncipe, né? Então, é uma história bem... Deixa eu abrir aqui um documento do Word, que é onde que a gente vai anotar começar a fazer o nosso filme. Sim, essa ideia, né? Então, vamos abrir aí o compartilhamento do outro. Então, eu vou começar aqui, a gente vai começar a escrever a nossa sinopse, né? Um momentinho que tá lento. Então, nossa sinopse. Uma princesa ganha beija-flor. Um beija-flor de um casal que de um casal de matutes. O que eles não sabiam é que este pássaro era, na verdade, um príncipe que tinha sido que tinha recebido um feitiço de uma bruxa que não teve seu amor correspondido. Certo? Então, o que você achou dessa sinopse? Tá conseguindo enxergar aí legal? Isso é que na verdade a gente está tentando muito mais criar dentro do inconsciente de quem está lendo uma história. E é isso, criar essa fantasia para a pessoa ficar mais empolgada em ler, em assistir o filme, né? Então, eu estou sendo bem aqui, estou falando que é uma princesa que ganha um beija-flor de um casal e que eles não sabiam que o pássaro, na verdade, era um príncipe e que tinha recebido feitiço e tudo mais. Isso a gente está escrevendo agora, é o começo, não quer dizer que a gente vai mudar. O que acontece normalmente é que quando a gente vai escrevendo o nosso filme, nosso roteiro, nosso argumento, normalmente é muito fácil a gente voltar e modificar alguma coisa. Porque é isso, a gente está no início da história
a sinopse é o resumo da história toda, né? A gente escreve mais essa sinopse no começo, pelo menos no meu, a minha cabeça trabalha assim, né? Então pode ter gente que começa escrevendo pelo argumento. Eu acho que nunca se deve começar escrevendo por um roteiro direto, porque o roteiro é muito mais complexo. Mas acontece, eu já fiz isso já. Não achei legal, mas enfim. É... Então é muito fácil a gente escrever depois o argumento, depois escrever o roteiro, depois mudar a sinopse. Isso é normal, né? Aí a gente vai lá, argumento. Como que a gente escreve argumento? Aí acho que seria legal que aí a gente possa interagir mais e aí também se falar mais sobre o que, que a gente podia colocar nessa história, né? Então, o primeiro eu tenho que descrever qual era a ideia dessa, como a gente tinha falado antes, é descrever quem era essa princesa, o que está acontecendo nessa história, né? Como eu não tenho tanto essa vivência do pássaro, aí isso quando eu falo de entrar na pesquisa, da importância da pesquisa. Você acha, Karine, o que você acha que você pode colaborar com você que acha que já conhece um pouquinho mais essa história do pássaro, né? A princesa, ela, geralmente no pássaro, ela é uma criatura hipermente romântica, né? Não entendi. Sensível. A princesa, no pássaro junino, é uma pessoa totalmente romântica, sensível, entendeu? Entendi. Ela sempre disposta a querer ter soluções sobre o sentimento que ela está sofrendo. Entendi. Então, tipo assim, como as meninas disseram que a gente pode fazer uma princesa radical, né? A gente Aham. pode fazer uma princesa totalmente diferente, né? Gostei. Uma princesa assim, tipo assim, empoderada, do tipo, sabendo os direitos dela, Motoqueira, ser toqueira. uma princesa que vem com aquela Harley Davidson, né? Sim, entendeu? Uma princesa bem radical, ou seja, uma Aham. coisa assim bem louca mesmo, porque no pássaro tudo pode. O humor é acima de tudo. Tipo assim, não é uma comédia de daylight, mas é assim, é um humor. Todo tempo é alegria, sabe? Sempre tem algo assim para rir, uma piada, entendeu? Ah, então o pássaro também trabalha com essa coisa do humor, Nossa, é né? a base do pássaro junino. A base do pássaro Ah, junino, sim, entendeu? entendi. E ele é rimado, tem alguma coisa nessa questão das. Tem as rimas, tem justamente Ah, antigas, né, que era falado pelos paraenses, né, essa história do pai d'égua, essa situação, vem tudo do pássaro junino. Às vezes tem sim, que ser sim. usado as palavras assim. E os matutos, eles são as chaves principais em relação a esse momento da comédia. Os matutos que fazem assim, as pessoas rirem assim, caírem por os altos, entendeu? Entendi. Então, vamos lá, vamos então descrever como é que você é essa princesa, que não vai ser uma princesa no modo tradicional, né? É, ela mora em aonde? Ela é uma princesa de Oteiro, da ilha de Oteiro, da ilha de Icaratateu, né? Qual é o nome dela? Vamos botar o nome dela de. Bom, como minha filha acabou de nascer agora e é uma princesa também, eu vou botar o mesmo nome da minha princesa, né? Zola. Zola. Uma princesa. Não, nem vou botar aqui. Uma, né? Zola. É... Vamos pensar. Eu vou começar a escrever aqui, aí você também pode intervir e dar a tua opinião. O significado de Zola é tranquilidade. Qual a idade, vamos supor aí, dessa princesa será? 25 anos? Ih, caraca, eu. Perto de Caratateu.
Nascida, ó, Zola, 25 anos, nascida na ilha de Caratateua, é, filha da rainha. Vamos descrever aqui primeiro um pouquinho mais sobre essa vivência dela, mas é isso. Também a gente descrever também ela fisicamente, como que é bem importante, né? Nascida na ilha de Caratageira, filha da rainha. Rafael, bora Oi, quebrar aquela história do modelo, né? Que geralmente as princesas são todas lindas de corpo. Bora colocar uma bem mesmo marreta, assim, aquela negona bem forte mesmo, legal, que é o legal. típico nosso, né? Indígena com africano, né? Sim, legal. E do rei Lumumba. Vamos ver aqui como é que você fez a descrição aqui. Filho do rei Lumumba. Como botar aqui? Lábios carnudos. Era uma mulher bem forte, que gostava, que tinha vários prazeres. hum, Ótimo aí, então. Não sei, avantajados e cabelos trançados da cor da terra. É, como que é, vamos falar assim, o que que era a profissão dela, o que que ela fazia? Não, a profissão era uma princesa, né? Mas o que que ela gostava de fazer? Tipo, utilizava sempre um colar de sementes, presente de seu padrinho, é, pajé, seu padrinho tu. Aí podia ser um nome indígena, né? Esse padrinho dela que deu esse presente. Seu padrinho. O que mais gostava de fazer era passar as era passar o final das tardes na beira da praia grande, ao redor da Praia do Amor, né? E outra coisa, Rafael, é bom incentivar essa questão do batuque, porque é uma coisa que já está acabando, né? Depois da pandemia, ninguém mais pode reunir, ninguém mais pode tocar, os tambores não podem mais soar. Então, acho que nessa parte é muito forte, assim, sabe? Esse momento da dança, esse Sim, momento da praia, super legal. na beira da beira da praia. O que mais gostava de fazer era passar o final das tardes na beira da Praia do Amor, é, ao som do batuque. Zola gostava tanto de dançar e cantar que seu
maior sonho era ser. Era. Não vou botar assim do seu maior sonho agora. O que mais gostava de fazer era passar o final das tardes na beira da Praia do Amor ao som do batuque. Aí a gente descreveu mais ou menos a Zola, a gente vai ter outra oportunidade de a gente falar um pouquinho mais dela, né? E aí eu acho que agora a gente pode entrar no assunto que é a história, que é esse casal que chega e dá o presente para ela, né? Então, vamos lá. Aí, isso, uma coisa que é o seguinte, a gente também tem um tempo curto, né? Então, essa descrição vai depender muito do tempo. Se eu tivesse mais tempo, a gente poderia descrever um pouquinho mais ainda ali, sobre ela. Uma coisa também que eu costumo fazer, que eu acho que é legal, numa outra página, ou aqui, ou em cima disso aqui, por exemplo, aí eu escrevo aqui, Zola, que é minha personagem. Aí aqui eu escrevo as coisas que estão relacionadas a ela. Aí o que gosta de fazer? Dançar e cantar. Aí. Idade, 25 anos. Né? Todas as informações que eu acho que é bacana ter, que vão fazer parte da característica dessa menina, dessa mulher. Né? Aí eu posso botar características físicas dela. Físicas. Características outros tipos de características, como se ela é uma pessoa que fala muito, extrovertida, que não é extrovertida. Então, é muito importante porque isso a gente vai a gente vai poder depois recorrer a esse texto para falar sobre ela. Então, assim, por exemplo, quando eu falei o signo, isso às vezes é interessante para a gente pensar o que ela faria baseada na questão da astrologia para quem conhece, para quem gosta, né? Então, posso falar, por exemplo, se ela tem um envolvimento no terreiro, qual é o orixá dela, para saber tudo isso também, do que, por exemplo, ela vai comer, do que ela não vai comer e tudo mais. Matute, baixo, tamanho 1,50 m e 8,2 interioranos com dois cabelos com turbante. Eu acho que a gente não precisa botar aquela bipolar, não. Acho que não gostei do bipolar. Mas acho que é ótimo esse papo do Reaper aí. Não gostei do bipolar. Acho que. Mas é óbvio, se eu tô brincando, né? Mas eu acho que. Aí, se você achar que é importante colocar isso, se o personagem for assim, porque eu já imagino ela muito segura de si, uma pessoa que sabe muito o que quer, porque ela é uma princesa, então ela teve toda um, um ensinamento real e tudo mais. Isso aqui na minha visão, é óbvio. Aí cada um tem um filme na tua cabeça. Então tinha uns pais conscientes que estavam sempre perto dela, junto dela e tudo mais, que ajudaram muito a ela a pensar em tudo isso. Rafael, em Sim. relação à bipolaridade, porque o bipolar, ele é muito assim, como é que te diz assim, entre dois fortes, três temperamentos, são duas personalidades. E a questão também é que ele se joga, né? Se ele tiver que fugir, ele foge. Se ele tiver que realizar alguma coisa, ele realiza, ele não tem medo, né? Temível no sentido, palpa toda a obra, e cai no lado, né, daquela singularidade do bipolar, da depressão, né? Uma coisa que se pode falar num No filme filme, sobre com essa questão certeza. mental, entendeu? Que está atingindo muitas pessoas. Por incrível que pareça, todos nós temos um pouco de Com bipolaridade. certeza, com Só que certeza. alguns, infelizmente, sofrem e precisam de medicamentos controlados. Isso é Aham. interessante por causa que é esse momento quando, né, acontece
o momento que ela quer e ao mesmo tempo os pais não querem, entendeu? E a forma dela ser e a transformação dela mais tarde, né? Em tudo que ela vai passar, o que vai mudar na vida dela, características, sim, paixões, enfim. Sim, entendi. Então a gente bota lá essa outra característica dela. Aí vamos lá, continuando, né? Aqui na questão dos matutos, como você fala ali, baixo, tamanho 1,58 m, os dois bem interioranos, os dois com cabelo com turbante. Vou botar aqui. Certo dia, enquanto dançar, enquanto participava de uma roda de em uma roda na Praia do Amor, conheceu dois matutos. Você botou aqui. Interioranos. Aí, o que acontece? Nesse caso aqui, eu estou vendo esses dois matutos que vão entregar o prêmio, o presente para ela. Como é que você está enxergando eles? Porque eu estou enxergando de duas pessoas que passaram por ali, vão deixar o presente para ela e vão embora. Como é que você está enxergando esses dois? Eu enxergo de uma forma assim mística, que eles não são apenas dois casais que vão passar a entregar um presente, mas eles vão lá por um circular da história. Eles vão estar desde o começo, os matutos, até o final. Eles que vão dar a parte da história no Pássaro Junino, entendeu? Entendi. Eles são, Então, assim, tipo os mensageiros de Deus. Entendi. Anjos, assim, mais ou menos. Conheceu Eles dois podem, matutos interioranos. eles podem ser até, na parte da ancestralidade, né, os orixás, né, que vêm para Uhum. avisar a proteção, entendeu? Aí pode-se usar esse termo. Aí conheceu um casal de matutos. Aí vamos botar um nome para essas duas pessoas. Já que são duas pessoas muito importantes, então a gente já coloca o nome delas, porque são personagens para sempre do nosso filme, né? Vou usar aqui rapidinho, Rafael e Karina. Uma roda de praia do amor. Conheceu um casal de matutos. Um casal de matutos interioranos. Rafael e Karina moravam há pouco tempo em Outeiro e de pouco tempo na ilha e logo se conectaram muito forte com Zola. Aí você bota aqui a descrição do tamanho e tudo mais. Eu digo que talvez não precise ser. Você acha que isso é muito importante para a caracterização desses personagens? Qual a importância disso? Tá. Só me explica. A importância, Rafael, é porque é assim, né? No Pássaro Junino, existe uma regra, né, em relação ao perfil dos personagens, que é o que faz a coisa ficar bem engraçada, entendeu? Entendi. Tipo, a princesa, assim, a bruxa pode ser até mais louca, e tipo assim, o rei pode ser assim. Então, é tipo assim, uma regra que existe dentro Brincar com essa. isso. Uhum. Então eu acho que a gente pode. Aí a gente bota, deixa eu ver. Conectaram muito forte. Aí então a gente faz a descrição de cada personagem separado, né? Rafael,
1,58 m, cabelos trançados e longos, e Karina. Aí a gente já inverte a situação, sei lá, sabe? 1,90 m, a gente faz uma coisa. Não sei nem se pode isso. Qualquer coisa você me corrige. E usa cores, roupas com cores sempre alegres. Sim, sim, sim. A gente está sempre criando dentro disso, até para a gente desmistificar e criar uma nova narrativa, né? Isso é importante. Aí eu descrevi aqui um pouco deles, desse casal, né? Aí eu vou continuando a história. Assim, já teve uma boa parte de descrição, a gente já conhece um pouquinho mais ou menos dos personagens, né? Aí eu falo, depois da roda, depois de mais um dia de roda, de mais um dia de batuque na Praia do Amor, Rafael e Karina dão para Zola um presente. Era um lindo beija-flor, que vivia livre no quintal deles. Então, eu estou falando que é um beija-flor que vivia livre no quintal do Rafael e da Karina. Ele vivia livre lá. Aí esse casal deu esse beija-flor para Zola, né? Foi um presente lindo que Zola adorou. Adorou. O beija-flor. Rafael, seria bom a gente Sim. ressaltar que como é que eles vão entregar esse presente? Vão entregar o beija-flor livre ou preso? Porque é assim, né? O beija-flor ele é sagrado, né? Ele é o sagrado do pássaro. Então, do tipo assim, fazendo alguma coisa com um passarinho, tá fazendo com uma história Então, profunda, ele tá livre, entendeu? né? Eu falo aqui que o beija-flor ele vivia livre no quintal. Então, ele, num momento nenhum, tá dentro de uma gaiola. Aí eles vão entregar livre para ela, assim, É, aberto, é. certo. Então, a Rafa chegou aqui agora, ó. Rafa, só para te ambientar aqui, a gente fez assim, uma sinopse, né? Baseado no texto que a Tatá mandou para gente. Essa aqui é a sinopse. Uma princesa ganha um beija-flor de um casal de matuto. O que eles não sabiam é que este pássaro era, na verdade, um príncipe que tinha recebido o feitiço de uma bruxa que não teve seu amor correspondido. Esse é a sinopse da história. E aí agora a gente está montando um argumento aqui juntos. Aí eu estou falando aqui, primeiro eu estava falando que é importante da descrição, então estou fazendo toda a descrição aqui no primeiro parágrafo da Zola, que é a princesa, a personagem principal do filme. Depois, no segundo parágrafo, faço a descrição de dois matutos que vão encontrar com ela, que vão entregar esse beija-flor para ela. E aqui eu estou descrevendo agora o que é como é que foi esse encontro, né? Então, o argumento é isso, é descrever o que eu estou filmando, é como você contar o filme para uma pessoa, né?
Aí você pode falar da ideia se você achar, se você quiser dar ideia com alguma coisa. Aí vamos lá. Que Zola adorou. Vivia livre no quintal dele. Foi um presente lindo que Zola adorou. O beija-flor logo foi pousar no seu ombro e juntos foram para o castelo. Já que. Não, ela vivia no castelo, uma princesa, né? Uma princesa de outeiro vivia no castelo. Pronto, aí a gente está nesse rumo de. Já teve esse encontro, o casal entregou o beija-flor lá para Zola, a Zola levou para o castelo. E aí, o que acontece? O que você sugere? Acontece numa noite de lua cheia, né? O beija-flor, por um momento, se transforma no príncipe, né? Porque tem um sagrado aí, né? Que ele pode, a hora que foi o momento dele aparecer por algum momento de mensagem, né? Aí ela vê o príncipe, se apaixona e depois da noite de lua ele vira beija-flor de novo. Em uma noite de lua cheia, em noite de lua cheia, o encanto se quebra por algumas horas. Nesse momento, algumas horas. Agora, bora arrasar nesse príncipe, né? Do tipo, ele não vem com roupa, né? Ele pode estar um seminu, assim, um corpo bem bonito, trabalhado, né? Aquela coisa louca mesmo, né? Ela vai. Trabalhado nos bíceps, nos tríceps, tanquinho, com barriga tanquinho e tal. Ei, não, tá um príncipe bonito, como todos os príncipes são, né? Aí não tem quebra nenhuma de paradigma, né? Mas aí, pode ser um príncipe capoeirista, né? Bom, aí, na verdade, a gente está falando aqui da questão do lua cheia. Só que, aí tá, em noite de lua cheia, o encantamento se quebra por algumas horas. Nesse momento, será a oportunidade de. Qual o nome do príncipe? Július, sei lá. Július. Nesse momento será a oportunidade de Július contar para a princesa tudo o que realmente aconteceu e que ele precisa quebrar essa feitiçaria. O que acontece é o seguinte. Aí a gente falou aqui um pouco dessa questão, mas só que antes disso, eu acho que seria bacana a gente desenvolver um pouco mais desse envolvimento da princesa ainda com ele beija-flor. Então, aqui nesse parágrafo, ela acabou de ganhar o beija-flor, né? Então, se a gente chegar daqui e aqui ele já se transformar, a história passou muito rápido. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar um pouquinho mais de corpo nessa história. Porque vai ter um Pode ser convívio, assim, né? o convívio pode ser dentro de casa, ele solto dentro de casa, Sim, né? sim. Em cima, assim, na hora do café, quando ela estiver tomando café, ele cantando, né? Cantando, porque tem beija-flor que canta também, né? No meio das flores, enfim, algumas cenas assim interessantes. Ela falando com ele, assim, sei lá, brincando com ele, né? Ele muda a história dela, por ela ser muito agitada, né? Hiperativa. Até lá no Batuque também, né? Participando, enfim, cenas assim bem reais mesmo. Vai ficar muito bonito.
Como que seria, como que acho que vocês podem descrever assim a relação dela com os pais? Uma relação bacana, uma relação... Uma relação conflitosa, né? Porque é tipo assim, né? É a realidade de alguns jovens no dia de hoje, né? Os pais querem uma coisa, os jovens querem outra, nunca vai seguir o que os pais Legal. realmente querem, Então, entendeu? assim, ao chegar no castelo com o beija-flor, seus pais tomaram um susto e logo foi uma confusão. Eles já estavam cansados das escolhas da princesa e julgava ela por não querer sair dessa vida da música. Segundo seus pais, uma rainha nunca poderia se comportar como ela devia. É interessante, né? Porque E fala esse sobre essa pássaro, discriminação do artista, né? Que tem muitos pais sim, que não aceitam os filhos, entendeu? Super legal isso. esse pássaro seria mais um problema para a casa, já que sua filha, já que Zola nunca acabava o que começava. Então, essa crítica do que os pais sempre falam, porra, você nunca acaba que você começa, uma hora tá fazendo uma coisa, outra hora tá fazendo outra coisa. Então, essa aí já tem uma... Aí, isso que é a questão do filme, né? A gente criar uma história e dentro dessa história ter outras histórias, criar conflitos. É sempre importante a gente estar criando conflitos dentro do filme, porque isso que vai fazer as pessoas ficarem curiosas, saber o desfecho daquela situação. Não dá para ser uma vida tranquila e leve, normal, tudo acontece de boa e tal. Não, então a gente cria esses conflitos para trazer emoção para a história. E aí, não necessariamente, quando eu falo conflitos, não necessariamente sempre vão ser coisas ruins, né? Mas eu digo conflitos, coisas assim que vão ser coisas que vão dar uma virada na história, que podem virar uma história. Então, essa questão dela que tem com os pais é uma coisa a ser resolvida, né? Então, é uma coisa que a gente traz também para a nossa história, né? Então, tá, aí rolou esse estresse lá, tá? Mesmo assim, Zola continuou com seu beija-flor e o nomeou como Július. Eles acordavam juntos. Zola tinha um lindo jardim onde Július beijava as mais lindas flores. Como a gente está falando do filme, e a gente... Porque tem uma diferença bem grande, assim, né? Quando a gente vai falar... Assim, quando a gente vai falar de teatro, né? Que é mais a questão, como são as apresentações dos pássaros, e quando a gente está falando de cinema. Então, no cinema, a gente tem a oportunidade de viajar muito mais, de criar um mundo que nunca ia existir, que a gente não consegue fazer isso fisicamente, mas a gente consegue fazer isso através de computação gráfica, né? Então, por exemplo, você vai ver vários filmes que são computações gráficas maravilhosas, assim, que as animações, né, principalmente, que você entra naquela parada ali e aí é uma viagem louca, né? Assim, tem um filme que é muito clichê assim e tal, mas eu assisti muito, que é Alice, né? Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Eu assisti a Alice através do espelho durante um mês.
assim, eu acho que dia sim, dia não, porque eu estava numa comunidade isolada, que não tinha televisão, não tinha TV a cabo, né? A gente só tinha televisão e um aparelho de DVD. E só tinha 2 DVDs. Era Alice através do espelho e um filme de terror. Aí eu ficava revezando, um dia eu botava um dia eu botava outro. Eu vi muitas vezes Alice através do espelho, porque estava bravo, não tinha nada para fazer, ficava só vendo o filme lá, né? Tava chovendo, não podia sair de casa, estava indo lá para fazer um trabalho, aí demorou muito para a gente conseguir trabalhar, enfim. Eu estava sozinho. Aí, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: no cinema, no Brasil, e aí principalmente no cinema, quando a gente vai fazendo recorte de cinema preto, a gente vê muito pouco filme de fantasia, né? E aí eu vejo, quando eu vi o primeiro, a primeira lida no que a Tatá me mandou, eu vi que é uma fantasia ótima, assim, que dá para fazer um filme lindíssimo de fantasia, sabe? Um filme bem louco, assim, com muita coisa tecnológica, sabe? Uma viagem assim de cores, sabe? A gente voando junto com o pássaro, né? Muito na questão mais do surreal do que o real, assim, né? Só que isso são coisas que encarecem muito o filme, né? Encarecem muito mesmo. Né? Então, por isso que não tem muito. Eu aconselho que, se você for fazer isso alguma vez, que faça com dinheiro, porque também se fazer uma coisa assim, nesse módulo de animação, com pouco recurso, pode acabar saindo muito ruim, né? Muito feio, e estragar tudo. Né? Até estragar uma história linda, assim, pode ser estragado. A gente não vai seguir esse caminho total da viagem, porque a gente está pensando aqui em roteiros possíveis agora. Então, mas eu só queria atentar nisso, que a gente pode escrever isso com tranquilidade, porque aí, de novo, você tem que pensar que o roteirista é uma profissão, ser roteirista é uma profissão. Então, você pode escrever e, às vezes, outra pessoa gravar no outro lugar, em outro país, em outro mundo. Mas o que é importante é a gente escrever. Se a gente acha que isso é uma viagem linda, que vai ser com animação, com um mundo encantado, escreva. Escreva. Agora, só pense na hora de produzir. Se eu vou produzir, eu tenho que produzir com qualidade. Né? Senão, eu vou tentar vender esse roteiro. Aí vamos voltar aqui, deixa eu compartilhar de novo. Aí o Rafa falou que é um sumiço do beija-flor, né? Uma coisa que eu acho é o seguinte: eu gosto dessa ideia também de sumiço do beija-flor, que você cria uma expectativa ali de quem sumiu e tudo mais. É até bacana também. Mas o que eu acho que para mim a história não está batendo muito. Vamos ver, tá abrindo aí para vocês, abriu já. É o porquê, por exemplo, que em Noite de Lua Cheia, isso já é da história do pássaro, né? A Karina pode falar um pouco. Isso já é da história do pássaro, tem essa tradição que em Noite de Lua Cheia o pássaro vira homem de novo. Mas o porquê que ele não falou com ninguém antes? Se todo mês tem lua cheia? Porque justamente toda a feitiçaria da bruxaria, ela tem, né, o começo, meio e fim. Ou seja, ele teria a oportunidade, mas ele tinha que escolher a lua, né, e o momento para poder se revelar. Então isso só acontece uma vez? Isso, e ele aproveitou a oportunidade. Então isso é uma coisa que é muito importante se pontuar para a gente não ter furos de roteiro, né? Então a gente tem que deixar isso muito visível, que isso só aconteceria uma vez, e isso depende muito do envolvimento dele Eu com até essa acho pessoa. que a princesa deveria chamar os matutos, né, para poder mostrar, né, falar o que aconteceu, para que os mesmos possam dar um esclarecimento, né? Aí nesse momento, tipo assim, é o lado da piada, né? Eles apavorados com medo da princesa mandar matar eles por alguma coisa.
enfim, é um momento também cômico, né, esse momento, mas ela vai chamar eles, é uma sugestão, né, no objetivo de poder dar uma solução para a situação do príncipe. Entendi. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Mesmo assim, Zola continuou com seu beija-flor e o nomeou de Júlio. Eles adoravam, acordavam juntos. Zola tinha um lindo jardim, por onde Júlio beijava as flores mais belas. Vê o que o Rafa falou aqui, só um minutinho. Hoje, porque essa lua só ocorre de tantos e tantos anos. É como se fosse até a lua grande, né? Uma lua grande, ele só se transforma na lua grande. Mas eu gosto dessa ideia de que essa coisa só seria revelada com a pessoa certa no momento certo. Isso causa também uma questão. Então, aí mesmo assim, Zola continuou com o beija-flor e nomeou Júlio. Eles acordavam juntos. Zola tinha um lindo jardim onde Júlio beijava as mais belas, lindas flores. Diferente do que seus pais falavam, Zola ficou cada vez mais próximo de Júlio. E isso era o que Júlio mais queria. Mais queria. Tá. Aí a gente volta, talvez, com os matutos. Em uma noite de lua cheia, uma roda de batuque se formou na casa de Karina e Rafael. Zola chegou com sua moto. Ela tinha uma motocona, assim, bem bolada e tal, andava só de moto, né? E com Júlio no seu ombro. Enquanto o batuque rolava e as pessoas se divertiam em um canto da história, em um canto da casa, Zola conversava com Karina, que lhe contou a história dos encantados que viravam homens uma vez na sua vida, como um único momento de... Aí o cara fala que esse é o único momento, que era como o único momento de deixar de serem cantados e se transformarem. E sem contar, Rafael, que cada parte do Pássaro Junino no teatro, em cada expressão de, vamos dizer, de dramaturgia, tem uma música, viu? Sim, não, a música a gente fala no roteiro. A música é um outro passo, amanhã a gente vai falar sobre a questão da música. E ainda tem a história da fada madrinha, né? Que é ela que vai ser a mentora de conseguir o remédio para desencantar, né? Ou quebrar o feitiço. Aí onde que vai chegar essa fada, né? Então, com o único momento de deixar o encantado. Então, aí tem esse único momento de deixar de ser encantado e se transformar em humano. Mas para isso deveria rolar um grande amor desse beija-flor. Não, um grande amor, né?
Aí eu acho que essa hora dessa fada, né, que vai entrar na história, que traz esse antídoto, né, pode ser um momento de... Não sei, vamos pensar. Ele se transforma, vamos dizer que ele se transforma em homem durante essa lua, e aí ele vai ter 12 horas, né? Até ele voltar a ser beija-flor, então tem 12 horas para eles resolverem isso. E aí eu acho que a trama pode se rolar durante essas 12 horas. O resto do filme se passa nessas 12 horas. Essas 12 horas é a correria de eles acharem quem é essa pessoa encantada que vai poder transformar ele em homem Oi, mãe. novamente, né? E aí é Oi, tudo mãe. isso. Como que eles Oi, vão mãe. procurar. Oi, 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 oi. Tem alguém na linha? E aí o filme pode se desenrolar nesse sentido, né? Aí vamos lá. Em uma noite de lua cheia. Aí isso aqui tá. Então, na verdade, eu não vou. Vamos ver se a gente coloca mais alguma linha aqui. Vamos ver quantos parágrafos que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não, já tem bastante. Então, assim, eu não vou. Falta só 15 minutos para as 6 já. E aí eu quero mais passar essa informação assim, de como que a gente está escrevendo esse argumento. Então, o argumento é isso. Você vê que é um texto, a gente está contando a história, contando os personagens, falando dos personagens, ambientando os personagens, né? Então a gente já sabe da Zola, sabe um pouquinho aqui do clima de relacionamento que ela tem com os pais dela, que não é um clima legal. Ela conhece esse casal, que esse casal é parceiríssimo dela, então há pessoas que ela se sente bem, que ela vai lá conversar, que ela vai lá para fazer música, para brincar, né? A gente já está mais ou menos ligado nesse pássaro. O que a gente vai acontecer daí para baixo é a gente descrever mais a história. Então, a gente está aqui nessa hora, nesse momento, que eles estão no Batuque, e aí a Karina conta para ela essa história. Então, a gente pode fazer que ela fica alucinada com essa história, como a gente falou da personalidade dela antes. Rafa, depois você vai ver o vídeo, se você ver, a gente falou de pensar na personalidade da Zola, né? E ela é uma pessoa bem explosiva, bem decidida do que quer, vai para cima mesmo. Então, ela, quando escuta essa história que a Karina conta para ela logo começa a procurar sobre isso. E aí, o procurar sobre isso ela consegue descobrir mais informação e ela fica vidrada esperando esse dia que esse beija-flor vai virar homem novamente. E aí, quando ele vira homem, ela sabe que ela vai ter 12 horas para conseguir achar essa fada, e essa fada fazer com que ele vira homem de verdade de novo e eles vivam a vida deles, felizes para sempre ou não. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Aí a gente vai mandar escrever aqui embaixo. A gente vai escrever, vai falar mais. Tudo que a gente achar muito importante. Então, é muito importante que a gente descubra como é que os pais dela vão reagir a isso. Então, quando ela estiver junto com... Ou não, né? Se a gente quiser, dentro da trama, que os pais dela tenham um envolvimento maior, a gente pode escrever. Se não, como eu falei, o que importa se a gente achar que o que importar no filme são essas 12 horas de busca dela por essa pessoa que vai transformar ele em homem, então a gente pode fazer um filmão de 12 horas com essa história de 12 horas e os pais deles e os pais dela, né? Ser só esse tipo de coadjuvante. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: a gente tem um limite para tudo. Então, como eu tinha falado ontem, menos cinema, menos é mais. Menos é mais. Então, também não vamos enrolar muito a história, criar coisa no pensamento de tipo, a minha história vai ficar curta,
ai, não, tem que escrever mais, Não, o que importa é que dentro do que a gente está escrevendo, as pessoas consigam entender, ver o filme e consigam entender. Isso que é importante. Então, vamos criar essas histórias, continuar a inscrição. A gente escreve ela até o final, tudo que a gente achar. Escreve o final, como é que vai ser. Aí no final eles encontram essa mulher, essa fada, e ela transforma ele em homem e eles pegam a moto dela e vão viajar o mundo inteiro, né? Então escreve exatamente o que vai acontecer no final, se vai ser um final feliz, se não vai ser, e pronto. Aí a partir daí a gente vai estar pronto para escrever o roteiro. E aí amanhã a gente vai ver como que a gente escreve o roteiro usando como base esse argumento, né? Que é tirar o argumento, tirar os textos, tirar os parágrafos que a gente escreveu e detalhar eles. O argumento é justamente isso. Obrigada. Detalhar todos esses Mas tu tá com o carregador? tudo isso que a gente... Karina, olha, tira o áudio. Tá. Escrever dentro do... Aí o roteiro é isso. Aí a gente vai pegar, por exemplo, o primeiro parágrafo lá, que é quando a gente fala que a gente está descrevendo a Zola, né? Aí no segundo parágrafo, quando que a gente fala que ela conhece o casal, então a gente vai começar a escrever lá como que vai ser essa parte deles se conhecerem, qual a música que está tocando, aí sim a gente entra na questão da música e tudo mais. Mas é isso, beleza? As aulas estão gravadas de qualquer coisa. Não, tranquilo, que ainda acontece. Já são 10 para as 6. Aí amanhã a gente continua e vai colocar esse roteiro. Só para te situar aqui, que caiu, a única coisa que eu falei é isso. A gente escreveu, tem esse pequeno texto, eu vou botar lá no grupo agora, lá no grupo a gente lê. A partir desse texto que a gente escreveu, amanhã a gente vai escrever o roteiro. E aí a gente vai ver como que pega cada parágrafo desse, e cada parágrafo desse a gente transforma no que a gente quer fazer, no filme que a gente quer. Beleza? Então, até amanhã, 4 horas, nosso último encontro por aqui, e a gente vai falando. Tem alguma questão? Quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Fala, você não quer falar no microfone? Rafael, pede para... Oi, não estou escutando a tua voz. Entendeu? Não escutei, falhou. Não escutei nada. Dá para ouvir agora? Dá para ouvir, agora sim. É bom pedir também a opinião da Tatá, né? Se ela tá, tipo assim, se ela gosta desse contexto da mensagem, da história, da visão que a gente quer passar. Não, o que acontece é o seguinte: o que a gente está escrevendo aqui é um treinamento, uma brincadeira. Isso aqui não vai valer de nada. Depois que amanhã é nosso último dia, a gente vai. Eu estou passando aqui as técnicas, né? Aí, certo. A partir de amanhã que acabou, depois que soltar a oficina dela, ainda vai ter a oficina dela, né? E aí a gente vai propor que continue escrevendo. Mas aí a gente pode começar do zero, na verdade. O que a gente está fazendo aqui é isso, porque como eu não estou familiarizado com a história do pássaro, fica mais difícil também, é óbvio, né? Aí depois a gente vai pegar o texto inteiro que ela tem lá, que ela tem um textão inteiro, e ler, e aí a gente cria a partir daquilo lá. Agora é só um treinamento. Então, beleza, Karina, beleza, gente, até amanhã.